Olá, meu nome é Ricardo Cassal, sou especialista de marketing da Cássio. É com imensa honra que anunciamos a nossa parceria com o CAEM, uma instituição que vem apoiando o ensino musical no Brasil desde 2004 e que tem uma sinergia com a nossa filosofia, que é a criatividade e a contribuição. A Cássio é uma empresa japonesa fundada em 1946 pelo Sr. Kashio e seus irmãos. O primeiro equipamento desenvolvido pela empresa foi a calculadora, e desde então, novos produtos tecnológicos foram surgindo, até que em janeiro de 1980, a Cássio lança o seu primeiro teclado eletrônico, o Cassiotone 201, com o objetivo de tornar fácil e divertido tocar um instrumento musical por qualquer tipo de pessoa. Outro grande marco da história musical da Cássio foi o lançamento da linha Privia no início dos anos 90, que até hoje é referência em pianos digitais. A nossa contribuição ao segmento musical tem por objetivo motivar as pessoas a estudarem teclados e pianos através da experimentação musical dos nossos instrumentos. Estamos investindo constantemente no desenvolvimento de recursos que aprimoram os estudos e auxiliam no desenvolvimento da musicalização, como aplicativos, mecânica de teclas e funções de ensino. Nossa linha atual conta com instrumentos com designs modernos e clássicos, extremamente resistentes, com fontes sonoras surpreendentes aos ouvidos, como nas linhas de pianos Privia e Celviano, pianos digitais CDPS e nos teclados das linhas CTK, CTX e Cassiotone. São instrumentos que se adaptam facilmente ao seu espaço físico, não somente em escolas de música, mas em lares e palcos por todo o mundo. Em breve, teremos a oportunidade de nos reunirmos pessoalmente para que todos possam conhecer e experimentar nossa linha completa. Desejamos a todos muito sucesso e um excelente evento. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Amador Longini, eu estou aqui hoje a convite do CAEM e também da Cássio. Eu sou um endorser deles. E eu gostaria de falar um pouco hoje sobre a pedagogia musical voltada ao ensino da música brasileira, né? Eu gostaria de me apresentar, né? Eu comecei a estudar muito cedo piano com meu pai, né? Sou do interior de São Paulo, da cidade de Catanduva. Posteriormente, eu ingressei no Conservatório de Tatuí, onde eu estudei música erudita e música popular também. Depois, eu fui para a Unicamp, onde eu fiz o curso de bacharel em música popular. E, desde então, eu ingressei nesse ramo da educação musical, né, da pedagogia. Um dos caminhos, e o caminho que a gente acredita ser o mais curto, na verdade, é através de indicação de um próprio professor meu, né? Então, eu estando na Unicamp, eu regressei para Tatuí como professor. E lá eu comecei a dar aula de piano, prática de grupo, harmonia, arranjo. E fiquei lá por uns 10 anos, até me transferir para São Paulo de vez. E acabei dedicando a minha carreira mais aqui, né, na cidade de São Paulo. Há quase 18 anos, a TIM lançou um projeto de música aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, chamado Música Sem Fronteiras, né? Esse curso ele teve assim o grande apoio, né? E ele foi idealizado por um maestro chamado José Roberto Branco, que é um grande maestro e arranjador de uma banda chamada Banda Savana. É uma big band, né? Com metais, cozinha completa, voltado à música brasileira. Deixa eu só admitir as pessoas aqui. Ok. E na época eu fazia parte, né, como pianista dessa banda, da Banda Savana. E esse projeto, contando um pouco do início dele, ele chamava-se Música Sem Fronteiras. Inicialmente, ele acolheu 3 escolas, né, da região sul de São Paulo. Então, era um projeto de música, de inclusão musical, né, onde a música seria um instrumento para a inclusão dessas crianças que moravam em locais não muito privilegiados, né, e assim, carentes de educação, cultura, lazer. Então, inicialmente, os professores iam até essas escolas, né, as escolas de música, escolas regulares,
e onde era passado para essas crianças uma iniciação básica de música, através do método Orff, né, através de metalofones, flauta doces e canto. E a banda Savana, né, foi aí que eu entrei, funcionávamos como uma banda de apoio para esses alunos. Então, toda vez que tinha apresentação desses alunos, a banda Savana estava ali com arranjos dedicados a essa apresentação, né, acompanhando os alunos, haja visto que a formação musical deles ainda era bem de início, né? Em 2005, final de 2005, a TIM doa ao município de São Paulo o auditório do Ibirapuera, que fica dentro do Parque Ibirapuera. E dentro desse auditório fica, no porão dele, no subsolo, fica uma escola de música. Então, essa escola de música, que a princípio os professores iam às escolas, né, lecionar, ela veio para dentro do parque, veio para dentro do auditório. Aí começou um projeto de verdade, né, voltado ao ensino de música específica. Aí os alunos puderam escolher os instrumentos e assim foram ganhando autonomia como músicos e, posteriormente, começaram a se apresentar sem mais ter nenhum profissional no palco, somente o maestro, né, regendo, mas a orquestra era composta somente por alunos, né? E esses alunos receberam grandes artistas no palco, né, como Dori Caymmi, Mônica Salmazo, Fabiana Cosa, Jades Macalé e muitos outros, né? Chico César. Então, assim, o cunho desse projeto, além de ser um cunho de inclusão social, mas era de uma formação sólida musical. Em 2006 iniciou a escola, em 2011 a TIM saiu do projeto e o Itaú Cultural assumiu o projeto. A partir de então, foi elaborado, né, que vai ser base da minha conversa hoje com vocês, foi elaborado um projeto de música brasileira, né, voltado exclusivamente para a música brasileira, mas que tivesse um começo, um meio, um fim, né? Porém, é um projeto assim que visava atender um grande número de crianças, né? Então precisava ter uma rotatividade, até mesmo porque, por estar no subsolo do auditório do Ibirapuera, algumas regras de permanência, por questões de segurança, não permitia ter um número maior de alunos. Então, a gente tinha ali, no máximo, 150 alunos, né, poderia estar presente. Então, esse curso foi pensado em 5 anos, né? Então, nós, professores, pensamos, como é que nós vamos dar uma formação musical, né, em apenas 5 anos? E foi ali que a gente teve a ideia de ser o início e o meio da formação. Então, que esse curso pudesse oferecer a todos que estivessem ali a condição de, após esses 5 anos, né, se dedicar a uma faculdade, né, coisa que acontece com muitos alunos nossos, ou ir para o mercado de trabalho como músicos, né, mas não interrompesse ali os seus estudos, né, e o seu contato com a música, tá? Então, aí se criou essa escola do auditório, que a gente chama hoje de Escola do Auditório do Ibirapuera, que hoje, infelizmente, nós estamos passando por uma nova transição de gestora, né? Aí o Itaú Cultural saiu no meio do ano passado, no meio de uma pandemia, no meio das escolas fechando, da gente tendo que se adaptar à questão online, né? E isso tudo assim criou um certo desconforto, né? E hoje a gente tem visto a nova gestora tentando, de certa forma, suspender o projeto. Não sei por quanto tempo, eles dizem que é temporário, que até a pandemia permitiu o retorno. E então estamos aí em vias de ver esse projeto, de certa forma, ser interrompido ou talvez não retornar como ele é. Tá? Eu gostaria de entrar, então, alguns pilares, assim, falar de umas questões de como esse curso foi pensado, né? Quando nós falamos de música brasileira, né, é muito amplo falar de música brasileira. E, ao mesmo tempo, nós temos ali inseridos, né, nessa escola instrumentos que vêm, né, de origem totalmente erudita ou clássica, né, que são oboés, tubas, fagotes, mesmo a percussão erudita, que é composta por vibrafones, xilofones, tímpanos e outros instrumentos. Então, como conseguir conjugar, né, e tentar falar de uma forma única, né, com essa escola?
foi ali que, assim, que todos os professores se uniram com todas as suas experiências, né? Tanto alguns exclusivamente no erudito, outros com o pé, como é o meu caso, nos dois ambientes, outros somente do popular, né? Como a gente tem a percussão popular também, que é voltada somente para os instrumentos usados em música popular. Foi ali que a gente construiu, né, um projeto pedagógico. Eu vou falar um pouquinho de alguns pontos que são importantes. Então, a primeira delas é a unidade entre as linguagens. Então, nós adotamos ali um ponto que a música ela é vista como um todo, sem separar o erudito e o popular. Puxa, mas como faz isso, né? Como trabalhar com linguagens diferentes para chegar num mesmo universo, né? Que é a produção de música brasileira. Hoje em dia, você consegue olhar para a música, né? Por exemplo, a música erudita no Brasil, você tem ali compositores como Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, Guerra Peixe. Inclusive, a minha área, eu sou pianista, alguns compositores do início do século passado, como Ernesto Nazaré, até mesmo Chiquinha Gonzaga, por eles serem ali os precursores da música brasileira com influências do ritmo africano, né? Como o lundu, a polca, os machiches, o tango brasileiro, como eles chamavam. Então, eles eram inseridos dentro do repertório de música erudita como uma música brasileira, como compositores brasileiros, né? E foi a partir desse ponto que a gente conseguiu ter uma unidade, né? Então, assim, se a gente observar que Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga tiveram uma formação de piano erudito e conseguiram transformar aquilo numa linguagem meio complicado chamar de linguagem popular, né? Mas uma linguagem talvez mais brasileira, por isso que a gente adotou esse termo brasileiro, a gente começou a entender que tudo hoje dá para se conversar entre si, né? Então, assim, a inclusão de todos os instrumentos dentro desse organismo, né? Então, independente se a metodologia que o oboé ou o fagote vai utilizar, né, na sua formação técnica e acadêmica, mas que seja extraído desse material, né, o maior número possível de informações que vá dar para se utilizar na música brasileira. A escola ela tem um foco completamente prático. Desde o primeiro contato que o aluno chega na escola, né, nesses 5 anos que ele tem, desde o primeiro contato, ele tem uma formação mais prática, além da formação teórica. Depois eu vou explicar um pouco de todo o projeto. Então, assim, falando do início, um aluno entra na escola com 12 ou 13 anos, não necessariamente ele precisa saber alguma coisa de música, ele entra do zero. Ele simplesmente passa por um teste de aptidão para ver a questão rítmica, né, a questão dele de pulso e de como ele se localiza dentro do universo musical, né? A partir daí, ele é inserido em grupo, né? E tem experiências com inúmeros instrumentos, né? Desde o canto, né? Se estimula muito os alunos a cantarem, a utilização de flauta doce, a utilização de metalofones, instrumentos de percussão. Alguns alunos entram para a iniciação com alguma experiência, mas muito pouca, em alguns instrumentos, porque, assim, de certa forma, eles são educados até através da religião deles, em igrejas, a tocar algum instrumento. Então, ele tem acesso aos instrumentos. Então, essa iniciação ela dura ali durante 6 meses, né? E durante esses 6 meses, além de algumas informações teóricas, né, muita prática é desenvolvida, né? A prática coletiva, né, de se tocar junto, de entender, né, o que um instrumento pode compartilhar com o outro, a prática da improvisação, que para eles é um termo muito comum desde o início, né, que é a questão da criação, né? A gente, quando você pega um aluno, às vezes, que não teve muito contato, você fala, olha, você vai improvisar. Esse termo ele é um pouquinho assustador, né? Mas, na verdade, a improvisação é algo que a gente faz desde sempre, até mesmo antes de aprender, né? A partir do momento que eu estou criando alguma coisa, ali eu estou improvisando, né? Aí, durante esses 6 meses, os professores fazem um workshop para eles do seu instrumento. Por exemplo, eu vou lá e falo muito do piano, da atuação do piano, como que o instrumento ele é inserido dentro do mercado, né? Ou até mesmo dentro de orquestras, dentro das diversas formações. E assim ocorre com todos os outros instrumentos.
Isso ocorre ao longo desses 6 meses e, ao final dos 6 meses, os alunos fazem as escolhas dele. Então, muitos garotos e garotas que chegam lá falam, olha, eu quero aprender piano, quero aprender violão, que são os mais comuns, bateria. Às vezes mudam, falam, olha, me apaixonei pelo oboé, quero estudar oboé. Né? Ou alguns outros alunos, olha, eu quero estudar tuba, quero estudar trombone. Então, assim, isso vai muito pela empatia, né? Que se tem tanto com o professor que vai apresentar o instrumento, até mesmo com o próprio instrumento em si. Né? A partir desse momento que ele escolhe o instrumento, novamente ele é inserido dentro de um outro grupo, né? Sempre pensando em grupos. Né? E ele tem assessoria ali, ele vai ter aulas de harmonia, aula de história da música, percepção rítmica, melódica, harmônica, aula de instrumento e as práticas em si. Essas formações elas são divididas desde o início da escola, né, através dos níveis deles. Então, assim, o primeiro grupo que eles participam, que é o que eu citei, que é a iniciação. Depois eles vão para um grupo orquestral chamado pré-obinha, que aí eles ficam ali 1 ano nessa pré-obinha. Depois eles vão para um outro grupo chamado obinha, que eles ficam 1 ano e meio. E depois eles vão para o grupo final, que é uma orquestra, né, que é chamado de oba. Né? Então, na verdade, esses nomes obinha e pré-obinha descendem da oba, porque oba é a Orquestra Brasileira do Auditório. Então, a gente deu um nome carinhoso para as inferiores como obinha, mas assim, ali eles têm contexto de tocar arranjos, de se inserir dentro da música orquestral, ter a experiência de tocar com uma regência, né? E sempre, sempre, sempre um repertório de música brasileira. Tá? Os estudos das linguagens na escola, diferente um pouco do que acontece com o sistema da música erudita ou música clássica, que quando nós, assim, aí eu vou falar particularmente do meu instrumento, quando nós estudamos repertório de música clássica ou erudita, a gente trabalha com várias linguagens. Né? Então, a gente trabalha ali com o período barroco, que compreende Bach e outros compositores, o classicismo, né? Vou citar alguns exemplos, Mozart, o romantismo, que aí você pega Beethoven, Schumann e outros, e o moderno contemporâneo, que aí vai até a data de hoje. Só que esses períodos na música erudita, eles ocorrem muito por períodos mesmo, até centenários. Né? Então, você compreende ali o século do barroco, o século... Né? Então, essas coisas aconteceram, esses estilos ou linguagem, eles aconteceram em momentos distintos. Né? O que já não acontece com a música brasileira. Né? Apesar de muita música brasileira acontecer em momentos distintos, mas o momento ele é menor. Né? Então, assim, nós não temos um período tão grande como um século ou meio século, mas coisas mais... digamos, mais reduzidas. Mas, porém, as coisas acontecem simultaneamente. Então, enquanto aqui no Sudeste a gente está vendo a toada, mesmo o samba paulista, né, o samba que eles chamam de samba de garoa, no Nordeste a gente está vendo o baião, o shot, o maracatu, o frevo. Né? Enquanto no Rio a gente tem lá o samba de roda, o samba, né, mais afro e os sambas enredos. Bossa nova, uma coisa que aconteceu, dizem que iniciou muito aqui no berço de São Paulo, mas foi difundido muito no Rio de Janeiro. E isso tudo, a gente não pode negar as influências desses estilos. Né? Todos eles tiveram ou influências da música erudita, ou influências do jazz, né? Ou influências rítmicas da música africana. Então, isso tudo é tratado dentro da escola de forma única, né? Assim, com uma unidade. Né? Eu acho que esse é o sucesso da escola, do projeto nosso, do auditório, porque nós conseguimos ali sensibilizar todos os professores, independente da referência musical. Né? Como eu disse desde o início, tem professores que vêm de banda sinfônica, de orquestras sinfônicas. Eu venho, apesar de ter estudado música erudita, mas assim, eu me direcionei muito para música pop mesmo, para música popular, né? Trabalhando com alguns artistas, trabalhando com publicidade. Então, assim, as experiências são inúmeras lá, né? Trabalhando com big band, com orquestras também. E nós sensibilizamos a todos que, se nós falássemos de uma forma simultânea dos assuntos, isso, de certa forma, entraria melhor, né,
no consciente de todos ali. Então, citando um exemplo, se nós estamos trabalhando, por exemplo, eu tenho um programa pedagógico para aula de piano. Se em determinado momento eu estou falando de baião, de shot, provavelmente a professora de História da Música está abordando isso lá, né? Provavelmente, na prática, né, que a gente tem a prática de conjunto também e as práticas de naipe, alguma coisa de baião ou de shot, né, eles estão vendo ali. Então, assim, para o aluno se fortalece, né? Muito do repertório que se trabalha na orquestra também é trazido para o professor de instrumento auxiliar os alunos, né? Ou com articulação, com respiração, com dedilhado, com técnica, né? Então, porque se cada professor, nós somos um corpo docente hoje de 33 professores, se cada professor, né, seguisse, né, a sua diretriz, daria algum resultado, mas seria um resultado isolado, né? Então, nós não veríamos uma unidade como projeto, como escola, né? Existe uma grande diferença de eu dar aula particular, um aluno entra aqui para ter aula comigo, e nós vamos para um caminho que talvez é a escolha dele. Na escola do auditório, nós respeitamos todas as escolhas, e nós tratamos cada aluno de uma forma assim, distinta, né? Porque cada pessoa recebe a informação de um jeito, porém, nós mantemos a unidade, né? A unidade é o projeto da escola, isso precisa ser fortalecido. E a escola tem um papel humanista muito forte, né? Principalmente a escola do auditório. Se vocês conversarem com alguns alunos, eu vi que aqui a gente tem alguns presentes, vocês vão perceber que o acolhimento que a escola dá para esses alunos é algo diferenciado, né? Porque a gente entende que nós precisamos trazer os alunos para próximo da música, né? Porque se vocês imaginarem que cada aluno chega para a gente com uma referência musical que é difundida através de rádio, de televisão ou dessas plataformas de streaming que eles acabam ouvindo, isso, de certa forma, cria-se uma certa rejeição no início, assim, para o que se vai se trabalhar. Então, nós precisamos trazer todos os alunos para perto, né? Extrair deles o que eles têm de melhores, respeitar, né, as referências musicais deles, mas tentar dizer que a gente tem ali, que isso não vai interferir no gosto musical e na forma dele pensar em música, mas sim só vai agregar a tudo aquilo que ele já tem. Deixa eu ver o que mais. Por exemplo, eu falei dessa questão de distrair o aluno, né? Quando um aluno estuda uma composição ou até mesmo um exercício técnico, né, ele é exposto a vários elementos além de notas musicais. Então, elementos rítmicos, harmônicos, fraseado melódico e até mesmo articulação. Nesse ponto que eu queria falar da convergência de todos os materiais pedagógicos. Então, quando você pega um exercício simples de sopro, né, onde o aluno tem ali um arpejo, né, um dó, mi, sol, si, por exemplo. Muitas vezes o aluno, inicialmente, ele interpreta ali como 4 notas distintas, um dó, um mi, um sol e um si. A partir do momento que você traz ele para um universo harmônico, tentando entender que se aquelas notas fossem pronunciadas simultaneamente, a gente teria ali a formação de um acorde, ele começa a enxergar aquilo de uma outra forma. Muitas vezes ele se pergunta, mas professor, por que eu vou estudar harmonia se meu instrumento é melódico? Quando ele está fazendo a aula de prática dentro da orquestra, que ele se depara ao lado dele, ter um outro aluno do mesmo instrumento, às vezes tocando uma nota diferente, e ele não entende o porquê que aquilo está acontecendo, mas o resultado sonoro é bonito, né? Aí ele começa a entender, olha, eu faço parte de um acorde. Apesar do meu instrumento, não é um instrumento harmônico, sim, é um instrumento melódico, mas a junção de vários instrumentos melódicos tocando notas diferentes vai produzir o som harmônico, que esse é o caminho natural dos arranjos e das orquestras. Então, por isso é importante para o aluno, mesmo que ele tenha ali somente um contato
melódico com o instrumento dele, ele enxergar que está inserido ali dentro, né? Dentro do universo dele, um acorde, uma harmonia. Eu sou professor de harmonia, então muitos dos alunos às vezes perguntam para mim, professor, eu estou estudando um exercício, que acorde dá para colocar aqui? Então, quando você traz ele para esse universo que ele já está estudando e você mostra para ele que um conjunto de notas ser organizado de uma outra forma, ele pode produzir uma outra sonoridade, faz com que ele entenda ali que, mesmo ele produzindo aquilo de forma melódica, aquilo também pode ser produzido de forma harmônica. Eu vou só exemplificar, deixa eu só mudar a câmera para que vocês possam enxergar. Eu peço desculpa para quem for pianista, mas eu acabo usando muito o meu instrumento como uma referência. Vocês estão enxergando ali o teclado, certo? Então, eu vou citar, para quem é pianista, sabe que a gente tem alguns exercícios muito simples e básicos, né, no universo da música. Inicialmente, assim, uma das possibilidades mais fáceis de você articular dentro de um piano é através do pentacorde, né? Pentacorde são as 5 primeiras notas, ou um fragmento da escala. Por que ela se torna acessível? Porque você vai usar apenas seus 5 dedos, sem fazer passagem de dedo, então, assim, sem locomover o seu pulso para outras áreas do piano. Então, se a gente pegar um exercício básico, como o Behringer, né? O Behringer é um exercício que, basicamente, ele vai trabalhar os pentacordes. Uma coisa muito simples. Então, o pianista, muitas vezes, ele vai ler isso de forma só imaginando as notas. Quando você pede para ele organizar essas 5 notas de forma harmônica, ou seja, tocar a primeira, a terça e a quinta juntos, ele ouve ali um som harmônico, ele ouve uma tríade maior. Progredindo, o exercício do Behringer, ele passa por 3 situações de tríade. Ele passa pela maior, pela menor e pela diminuta. E aí ele muda de tom, ele vai para meio tom acima. Então, o aluno ele tem ali a possibilidade de tocar um maior, tocar um menor e tocar um diminuto. Então, é importante, né, que o aluno perceba que um fragmento de escala, quando a gente toca até mesmo uma escala toda, se eu tocar todas as notas juntos da escala, apesar de parecer, né, algo muito denso, e isso daqui é um acorde. Ele só não está organizado de uma forma que eu possa fazer com que os harmônicos se conversem melhor. Então, se eu pegar todas as notas da escala, que é de dó a si, e organizar isso em terças, ou seja, ao invés de tocar o dó e o ré, eu pulo o ré, vou tocar dó, mi, pulo o fá, toco o sol, e toco o si, aí toco o ré, o fá e o lá, essa é a escala maior tocada organizada em terças. Eu posso organizar essa escala em quartas, né? E assim vai. Então, assim, a hora que eles entendem que um conjunto de notas que eles chamam de escala e que foi, de certa forma, feito para ser pronunciada de forma melódica, pode ser também pronunciada de forma harmônica para os instrumentos que são harmônicos, eles começam a entender que é tudo a mesma coisa, né? O que muda é a nomenclatura pela forma que as coisas estão organizadas. Tá? Gente, eu falo demais, hein? Eu tenho uma aluna aqui que ela está presente, amanhã eu tomo uma dura dela, porque ela fala que eu falo muito, mas tudo bem. Eu queria só, para fechar, falar um pouco, depois eu queria abrir para vocês fazerem perguntas, tá? Cada professor tem a liberdade de escolha de seu material pedagógico, né? Isso eu até falei, só está reforçando. Porém, todos entendem o objetivo que é a linguagem da música brasileira. Dessa forma, é possível a utilização de qualquer material pedagógico e extrair dele além de seus propósitos. 90% do material pedagógico dessa escola foi elaborado pela gente, dado essa especificidade da escola, né? Então, assim, se vocês perguntarem, mas, Amador, vocês lá não veem outro tipo de música a não ser música brasileira? Não, gente, nós vemos. Na verdade, cada professor, como eu disse, extrai de toda a sua referência musical, ou seja, de todo o seu ambiente, a gente chama caixa de ferramenta. Então, ele abre a caixa de ferramenta dele, ele vai buscar informações ali que são muito sutis, né, e muito importantes para aplicar ao aluno naquele momento, né?
Uma outra coisa que é importante salientar, os arranjadores dessas 3 orquestras que eu disse, que é a Pré-OBIN, a OBIN e a OBA, eles têm conhecimento técnico de todos os alunos. Então, por isso que essas orquestras elas são separadas por... Então, o aluno que está na OBA, ele vai se deparar com arranjos técnicos, né, e de uma complexidade até harmônica, muito do que ele está aprendendo com o instrumento, nas outras matérias também, né, para que não esteja uma discrepância muito grande. O aluno chega ali e se depara com uma peça muito mais difícil ou muito mais fácil do que ele esteja tocando, né? E aí, por final, nós temos uma outra orquestra chamada Furiosa, que ela não faz parte da grade disciplinar, mas ela é um organismo criado dentro da escola para privilegiar, na verdade, os alunos no sentido do seguinte: a maioria dos alunos tendem a sair, né, porque a gente tem um grande número de alunos de sopros, eles tendem a sair e prestar outras orquestras para entrar. Então, esta Furiosa, ela permite que o aluno faça esse experimento de prestar para entrar numa orquestra dentro da escola, até mesmo para ir, que a gente chama de quebrando o gelo, né? Para não parecer para eles ali um bicho de 7 cabeças. Ah, olha, vou sair, vou prestar e não vou entrar. Como é que isso acontece, né? Aí essa orquestra dá essa possibilidade. Então, nós usamos 2 critérios, né, para entrar nessa orquestra. Um é o critério técnico, onde o aluno vai prestar, e o outro é uma coisa que a gente precisa valorizar dentro do projeto, que é o compromisso, né, com todo o projeto. Então, assim, uma parte da nota que vai compor esse teste, ele é voltado pelo progresso do aluno dentro da escola, ou seja, como que ele é nas outras disciplinas, como que é o acompanhamento dele, como que é a presença, a participação dele, né? Então, isso tudo é levado em conta lá. Eu acho que eu falei o básico. O projeto é muito extenso e daria muito assunto aqui se eu fosse entrar em cada detalhe. Gostaria agora de abrir para vocês fazerem, né, as questões sobre todos os aspectos que eu citei, ou até outros aqui que eu possa responder. Bom, eu não vou fazer, não é dúvida nem questão, mas eu vou fazer um comentário, então, Claro. Que eu desconhecia a maneira como vocês trabalham, né? E achei muito interessante a maneira como está muito integrada a parte teórica e prática. E como vocês conseguiram que todos os professores da escola trabalhassem com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, né? Então, assim, parabéns a vocês, né? Fiquei muito contente de conhecer a maneira como vocês trabalham. Obrigado, Sheila. Eu vou confessar para você que, assim, como eu disse, essa escola existe há 18 anos. Eu já participei, né, como eu disse, eu dei aula em Tatuí e dei aula em outras escolas. Essa questão, ela encara um pouco de resistência, né, por conta dos professores, porque todos nós, a gente vem com uma bagagem e com informações que a gente acredita ser a melhor delas, né? E quando você pede para que o professor utilize isso em prol de outra coisa, muitas vezes há uma resistência, fala assim: puxa, mas eu estudei sempre assim, sempre deu certo, né? Então, assim, mas não é que você vai estudar de uma forma diferente, a gente precisa alcançar um objetivo, né? E a música brasileira, ela é muito calcada, assim. Por que eu estou citando essa diferença, né, com a música erudita, né? A música europeia, a música de concerto. Nós temos dentro da música brasileira uma coisa que distingue muito bem, que é a síncopa, né? A síncopa brasileira, ela não é encontrada no universo da música europeia. E quando ela é encontrada, principalmente quando você vai tocar alguma coisa de Beethoven, que você vê ali, não a síncopa em si, mas assim, a questão da semicolcheia articulada, ela é bem diferente, né, do que a gente tem dentro da música brasileira. Porém, se o professor tem aquela consciência, é possível que ele transmita aquilo para o aluno, né? Então, basta só isso, né? Eu vou contar um caso. Eu, na Unicamp, eu tive a grata satisfação de ter aula de arranjo com o Ciro Pereira. E eu fiz Unicamp, entrei em 93 e findei em 97, e nessa época foi o momento que ele estava escrevendo e regendo a Orquestra Jazz Sinfônica de São Paulo. E a Jazz Sinfônica, ela foi montada, uma parte, que é a parte dos metais, por instrumentistas que vêm
da música instrumental brasileira ou do jazz, que tem ali digamos assim, uma conotação mais popular, e toda a parte de cordas e de metais orquestrais, como trompas e outros os trombones, vieram da parte erudita, principalmente cordas e os instrumentinos, né? Então, toda vez que o maestro tinha que escrever, isso é o que ele relatava para a gente, toda vez que ele ia escrever algo com a conotação do jazz, né, existe uma coisa que a gente chama de jazz swing, né? Então, que você lê a colcheia de forma diferente. Então, quando você vê duas colcheias, você não lê só tá, tá, tá. Você lê como se fosse terceira, né? Tá, 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 tá. Isso está implícito no músico que estuda jazz. Então, ele vê ali uma partitura chamada jazz. Na verdade, isso não é regra. Existem jazz que você vai ler a colcheia como colcheia, mas 90% você vê lá jazz, você vê a colcheia, você vai articular ela de forma swing, que eles chamam, né? E quando ele escreveu os arranjos, ele escrevia, mas não acontecia com as cordas. Então, ele precisou se deparar a escrever 2 arranjos em um. Então, ele escrevia para os metais com esse swing e para as cordas em 12/8, porque as cordas iriam entender aquela digitação e aquela organização das notas de forma, né, a articulá-las em tercinas, né? Então, ele falava, olha, ali que eu aprendi, que eu falei, não adianta você chegar e bater de frente, falar, não, você tem que ler. O universo deles está vindo de um ambiente que há anos eles estão acostumados a tocar de outro jeito. Por exemplo, reger, né? Reger é um ato complicado. Quando você vai tocar com música popular, que você tem uma base, né? Eu faço parte do que a gente chama de cozinha. Muitas vezes a função do maestro, ele dá o primeiro tempo e ele vai se divertir, que a gente chama. Já o regente de orquestra, ele tem o hábito ali de manter o pulso sempre. E é muito, às vezes, assim, você tem maestro que rege na frente, o músico está tocando, ele está regendo na frente. Outros, você toca à frente deles. Então, assim, eu falo, o músico também de orquestra, do ambiente da música de concerto erudito, assim, sofre com essas questões. Principalmente você pega, eu tenho amigos que tocam na OSESP, e essas orquestras profissionais recebem convidados de outros países. Então, chega um maestro, ele vai trabalhar uma sonoridade diferente para a orquestra. Então, o músico, se ele não tiver de peito aberto e disposto, né, ele vai criar uma resistência, né? Por exemplo, eu falo isso, que eu cito isso para os meus alunos, né? Agora eu vou contar um pouco da parte pessoal, né? Eu sou, como eu disse, eu venho de um universo musical. Meu pai era músico, né? O instrumento dele principal era acordeon, mas ele também tocava piano, então eu iniciei a aula com ele. Aí eu costumo falar, eu estava ali, meio premeditado, apesar de era bem jovem, perdi ele muito jovem também. Mas, por exemplo, meu pai era músico e minha mãe nasceu dia 22 de novembro, ou seja, dia de Santa Cecília, não tinha como eu fugir, né? Ali eu comecei assim, aí meu universo também foi assim, além de ter aulas com ele, teóricas, mas eu comecei a tocar muito cedo. Com 12 anos eu era inserido em tocar em festas de casamento, aniversários, que era um ambiente do interior onde eu, né, morava. Com 18 anos, eu acabando o 2º grau, eu fui para Tatuí. Ali eu mudei completamente a minha visão da música. Depois fui para a Unicamp. Hoje, eu estou inserido no mercado, eu falo para os meus alunos, né? Eu estou um pé em todos os lugares, né? Então, atualmente, eu sou diretor musical do cantor Fábio Júnior. Quer dizer, ontem eu tive um show com ele depois de 1 ano e meio. Estudo, adoro aqui no meu dia a dia manter a minha técnica estudando coisas de música erudita, mesmo que eu não chegue no que eu tocava quando eu tinha meus 18, 20 anos lá em Tatuí, mas assim, o simples fato de você manter contato com isso é importante. E eu transfiro isso para os meus alunos. Todos os meus alunos fazem alguma coisa de Bach, Mozart, né? Eu tenho alguns estudos de Chopin que eu faço eles pelo menos lerem o estudo, não com o objetivo de tocar nos andamentos que está proposto ali, principalmente o estudo número 2 de Chopin, que é um estudo onde se trabalha a articulação. Eu vou até postar aqui, porque eu acho que fica mais claro falar com isso visivelmente. Depois eu tento mostrar aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão enxergando aqui a partitura? Esse é o estudo número 2 de Chopin, né? Então, ele trabalha, né, aquilo que a gente teoricamente condena. Deixa eu mudar minha câmera aqui para... Eu faço agora.
aquilo que a gente condena alguns alunos de piano a fazer, que é passar o terceiro sobre o quarto dedo. E Chopin veio e fala assim, em alguns casos você vai precisar. E a gente entende muito isso que na música popular tem. Então, quando você pega isso aqui, ó, né, é um estudo cromático onde ele toca uma parte é destinada da mão a tocar o acorde, que no caso seriam essas duas notas aqui. A outra parte é fazer a melodia. Então, quando ele faz isso aí, ó, e ele complementa com a mão esquerda. Isso daqui a gente traz para a música popular, até mesmo porque quando eu toco alguma coisa popular, eu vou até compartilhar para vocês pegar o melhor piano. Quando eu vou tocar alguma coisa de harmonia, né, eu preciso muito desse meio da mão, né? Vou mostrar aqui para mim. Desse meio da mão para fazer o acorde. E as extremidades para fazer tanto o baixo como fazer melodia, né? Então, aí coincidentemente, você faz com que os alunos tenham contato com isso, né? Agora eu vou mostrar um outro arranjo que eu fiz, inclusive a aluna está até presente aqui, que é uma aluna minha que eu, diante dessa situação que a gente está da escola, do auditório, que não sabe se continua, se não continua, eu incentivei essa aluna a prestar a EMESP, né? Que é uma escola bastante consagrada que a gente tem aqui em São Paulo. E aí a primeira prova da EMESP era enviar um vídeo da música Asa Branca. Então, a primeira coisa que eu, como professor, tive que pensar é que ela teria ali quase 1 minuto e meio para mostrar todo o universo que ela tinha estudado comigo em termos, né, dentro de uma música. Então, a primeira parte do Asa Branca, né, a gente trabalhou toda uma questão harmônica dela, que seria isso. Essa foi a primeira parte dela, ou seja, aqui ela mostra que ela conhece vários acordes, que ela sabe distribuir esses acordes. Aí uma das perguntas dela, mas professores vão perguntar se o arranjo é meu ou não é? Eu falei, não importa se o arranjo é seu, importa é que você consegue entender tudo que está escrito aqui, né? E assim, é muito importante que os alunos tenham contato com esse tipo de coisa. E a segunda parte, né, um pouco baseado naquilo que eu falei, que é distribuir as duas mãos para fazer informações diferentes. Então, a gente tem aqui, ó, uma melodia, um contraponto harmônico e uma linha de baixo, né? Isso, quando junta, é o que dá a característica da música brasileira. Então, o baixo do baião seria... né? Só que eu complementei o acorde com mais uma nota aqui no final. Então, ficou isso aqui. Esse é o baixo. Aí eu tenho a melodia. Aí vem a grande e famosa frase, né, que é do... Vocês vão sentir uma diferença, porque esta segunda parte eu transformei ela em música modal, né? A música ela é totalmente tonal, baseada nas funções tônica, subdominante e dominante. E a segunda parte eu transformei ela em modo lídio. Então vocês vão perceber que eu vou ter uma quarta aumentada. Então, como tocar isso e mantendo o ritmo? Vai ser a mesma coisa, ó. E segue.
Eu subi aqui mais para ver. Aí a segunda parte. Vou pegar do início. Então, assim, isso aqui, eu não me sinto nem um pouco confortável em dizer que isso aqui fui eu que inventei, não. Vem lá de trás, das influências e do que eu já toquei. Como eu estava mostrando para vocês, é uma forma de entender o que eu aprendi estudando Chopin e o que eu poderia fazer para repercutir isso na música. Agora, essas informações aqui, rítmica, isso, na verdade, vem através de todas as referências dos instrumentos, porque isso daqui é um baião, né? Quais são os instrumentos do baião? Eu tenho ali a zabumba, que vai fazer pum, 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 né? Temos a varetinha da zabumba, que é chamada de bacalhau, faz tum, pá, pá, tum, pá, pá, tum, pá. Basicamente é isso. Aí temos o triângulo, temos outros instrumentos. Então, se eu repercutir só a zabumba, é isso aqui. Tá? E voltando a falar um pouco dessa questão do piano, vocês podem perceber que o arranjo ele contém uma cifra aqui em cima e contém notas, né? Uma das premissas quando eu ensino, né, piano, principalmente de música brasileira, é fazer com que o pianista entenda qual é a origem do instrumento deles, né? A origem começou aqui, ó, clave de sol e clave de fá. Isso aqui que está em cima é um código, que esse código nada mais representa do que as notas que estão escritas aqui. Então, eu faço eles entenderem que, olha, essa nota com essa aqui. Então, eu tenho aqui ó, um dó, um sol e um mi. Eu tenho uma tríade de dó, mas tocada de forma diferente. E eu completo aqui com um si e um sol. Meu acorde está exatamente o que está escrito aqui. Então, assim, é importante para que o aluno entenda que tudo é a mesma coisa, só que recebe nomenclaturas diferentes, certo? Vou finalizar aqui. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Certo. A pergunta é essa, né? Como professora de piano particular, observo uma resistência das crianças e adolescentes a tocar o repertório de música brasileira. Qual a sugestão para motivar esses alunos, né? Valorizar o interesse deles pelo universo? A outra pergunta, poderia disponibilizar esse arranjo para vocês? Claro. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Eu acho que se eu arrastar, eu já coloco. Eu já respondo só a questão. Vou tentar te ajudar. Deixa eu ver se vai aqui. Então, eu vou tentar passar a experiência que a gente tem na escola. Quando os alunos chegam lá, muitos deles vêm com outra referência, do rap, de diversos estilos musicais. O que eu disse é isso, a gente tem que trazer eles e tentar mostrar. Muitas vezes, mostrar que determinada música é muito parecido com o que ele toca. Então, quando você pega uma música dessa, um baião desse que é rítmico, fazer ele entender que existe ali uma semelhança. Mas, no caso de professora particular, Kátia, é muito complexo, como eu disse. Quando a gente faz parte de um projeto pedagógico, a gente faz com que o aluno entenda que ele fez uma escolha por aquela escola e aquela escola já fez uma escolha, né? Eu sempre, quando dei aula particular, assim, eu sofria desse problema também, porque o aluno chegava para mim, agora eu vou dizer duas coisas que pode parecer pesada, mas não é. Muitas vezes, pelo fato deles estarem pagando por essa aula, eles se sentem no direito de escolher aquilo que eles querem estudar, né? Eu passei por isso também. Então, eu acho que é importante você usar de uma transparência e falar, olha, você vai tocar, você vai ter contato com essa música que você gosta, mas para isso você precisa de um universo mínimo técnico, né? E de uma informação de uma linguagem que é necessário a gente estudar isso. Eu faço uma comparação muito básica com o falar, né? Então, uma criança, a primeira coisa que ela aprende é falar, ouvir, ela entende, ela compreende tudo. Falta a ela o quê? A linguagem, aprender o alfabeto, aprender como se conjuga uma frase, como se usa as palavras. E a música é assim também. Eu vou citar um exemplo.
a gente recebeu na escola um baterista que tocava absurdamente, toca até hoje, graças a Deus, mas ele não lia nada. Eu cheguei para ele e falei, Matheus, o que você já toca, ele é seu, eu não vou tirar, mas o que eu tenho para te passar é algo que você desconhece. Você deseja isso ou que... No começo ele era resistente, porque assim, ele tinha a questão do ouvido, até hoje, muito aguçado. Então, você põe uma partitura, ele virava de lado e começava a prestar atenção nos outros instrumentos e ia se virando. Aí eu virei para ele e falei, olha, você não vai ler desse jeito. Aí eu comecei a produzir alguns exercícios que obrigatoriamente ele desconhecia, mas que ele tinha que ler. O Matheus hoje é um baterista que ele faz transcrição de bateria, de partitura de bateria para alguns grupos. E ele pegou uma paixão pela leitura, porque as pessoas, assim, a gente recebe muito músico que toca de ouvido, uma certa resistência à leitura, né? E o que eu, pelo menos, tento dizer para eles, olha, ninguém vai tirar a sua música, você só vai acrescentar mais uma informação na sua vida, né? É óbvio, e eu falo isso para os meus alunos, às vezes ele fala, pô, por que você não falou isso desde o início? Que o ouvido é o que a gente mais vai usar, né? Nenhum músico vai se desprender do ouvido, porque está aqui o resultado final. Eu falo para os alunos, essa partitura que eu disponibilizei para vocês tem um monte de notas escritas, mas elas têm que sair da partitura e têm que entrar dentro de vocês, né? Provavelmente a minha aluna, ela tocou isso diferente do que eu toco, graças a Deus, né? Porque ela tem ali dentro dela um coração, uma alma que é diferente da minha. As notas estão ali, né? Mas a maneira como você vai interpretá-las, ela é única. Eu acredito muito nisso, né? Eles precisam amar o processo. Sim, Jefferson. É o que eu falo. Eu costumo dizer que a gente não escolhe a música, né? A música acaba nos escolhendo, né? Mas a gente tem que ter muita vontade mesmo e muito prazer naquilo que faz. Por isso que a gente respeita, assim, se tem uma coisa que a Escola do Auditório sempre fez, foi respeitar as diferenças e as desigualdades e aquilo que cada aluno tem de melhor. Como eu disse no início, quando o aluno entra, ele vai passar ali 6 meses tendo experiência com todos e vários instrumentos. Ele vai ter o conhecimento de todos os instrumentos que são oferecidos na escola, para depois ele fazer a escolha dele. E mesmo assim, ele tem ali um tempo, que são 6 meses, depois do primeiro semestre, ele pode se arrepender e falar, olha, escolhi o instrumento errado, dá para mudar? Então, muitas vezes é possível, sim. A minha aluna fazendo propaganda. Ótimo, isso aí, Gabi. Se vocês puderem entrar, essa página foi criada pelos alunos e ela é sensacional. Ela, pela primeira vez, nós vamos ter alguma coisa digital contando a história dessa escola, né? Infelizmente, até agora, nós não tivemos. E eles estão fazendo um trabalho, principalmente a Gabriele, que é uma das que cuida da rede social, está fazendo um trabalho maravilhoso, tá? @Escola do Auditório. Não muito felizmente, vocês vão se deparar com a situação que a gente está se enfrentando com essa questão do desmonte da escola, né? São 33 professores com uma experiência vasta e com uma vontade absurda de se ensinar. Sim, Sheila, muito importante. Eles estão fazendo isso e de forma, né, merecendo aplausos aí. Ok? Tem mais alguma coisa que eu possa ajudar a responder? Então, eu vou aproveitar esses 5 minutos para agradecer mais uma vez, tá? Inicialmente, o convite da Cássio, né, a quem somos parceiros há anos. Eu utilizo os instrumentos, assim, um pouco da fala do Ricardo, com a questão da robustez dos instrumentos, dos timbres. Eu posso garantir para vocês que eu estou com equipamento no palco há mais de 7 anos e não fica na minha mão, roda caminhão, roda avião e tem funcionado super bem. Gostaria de convidar, quer dizer, agradecer ao CAEM por esse espaço, agradecer a todos vocês aqui que despenderam um tempo nesse domingo, né? E espero ter contribuído um pouco, né? Contando um pouco da nossa história. Convido a todos a conhecer o projeto através dessa página da Escola do Auditório. Eu espero, do fundo do coração, que a escola não se interrompa e não, digamos assim, paralise, porque aí eu gostaria muito de convidá-los a conhecer a escola, né? Conhecer o ambiente da escola, participar das apresentações que a escola fazia pelo menos 2 apresentações anuais, uma de formatura
e uma de final do ano, assim, muito bem elaborada, tá? Então, quero agradecer do fundo do coração vocês. Meu nome, acho que está aí na coisa. O meu, deixa eu colocar meu @Longini Júnior também aqui, se vocês quiserem. Eu não sou muito de rede social, gente. Apesar que eu acabei entrando por conta de ter essas parcerias, esses endorses, então eu divulgo um pouco a marca. Mas, se vocês quiserem meu contato, pode mandar no Instagram, eu passo meu telefone. Tá? Se eu puder ajudar com mais alguma informação, né? Como eu digo para os meus alunos, né? Eu não costumo diferenciar professor de aluno. Para eles, eu digo que eu sou um aluno uns passos à frente, porque eu preciso continuar estudando até hoje, né? Então, eu não tenho essa diferença. Olha, eu sou professor, você é aluno. Todos os alunos lá da Escola do Auditório têm essa relação muito próxima com os professores. Eles só precisam entender que a gente está alguns passos à frente, né? Que o que eles estão passando agora, a gente passou um pouco antes, vamos tentar encurtar. Tá bom? Muito obrigado, então, a todos. Obrigado, Diego, pela assessoria aí toda. A gente que agradece aqui. E obrigado você. Imagina, um bom restinho de domingo, uma ótima semana a vocês e vamos lá. Tchau, tchau. Obrigado.